paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. Este programa tem percebido a necessidade de mais informações sobre a implementação do trabalho de acessibilidade nas igrejas. E por isso, nós dedicaremos este programa, que será um capítulo que terão outros programas falando do mesmo tema sobre a implantação do trabalho de acessibilidade nas igrejas. E, como falei, sendo este o primeiro capítulo, a primeira série, vai tratar de alguns itens, sobre inclusão e acessibilidade. Vamos apresentar algumas orientações, aquela circular, que foi postada, as diretrizes, falar, assim, não especificamente sobre cada diretriz, porque nós temos programas da Acessibilidade em Ação que trata, dessas diretrizes. Cada programa fala sobre, por exemplo, assistência ao TDAH, autismo. Nós já gravamos este programa que fala sobre isso e vocês podem acessar. Então, desta vez agora, nós trataremos sobre alguns assuntos dessa implementação do trabalho na acessibilidade, onde nós veremos também organogramas e também falaremos das funções, específicas de cada membro da igreja. E para nos ajudar a entender melhor este assunto, temos conosco aqui o pastor João Carlos Braga, que vai compartilhar sua experiência e visão sobre este projeto. Pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Leonice, e a paz do Senhor a todos aqueles que estão participando conosco desse programa. E certamente é um programa bastante especial porque ele diz respeito à sua igreja. Ele não diz respeito somente à Igreja Cristã Maranata como um todo, mas ele diz respeito a cada igreja individual, porque é um processo que precisa ser implantado como orientação do Senhor para que a acessibilidade esteja pronta para cada pessoa que entrar e precisar dela. Que nós possamos, com esses programas aqui, Leonice, levar cada um a ter esse entendimento da importância do trabalho estar implantado igreja após igreja. E eu verifiquei, pastor João trouxe uns slides, E esses slides, essa apresentação, pastor? Elas são mostradas até em igrejas, não são? Sim, nós começamos a ser demandados em algumas áreas aqui do Espírito Santo para a implantação do trabalho. Então foi preparado esse slide, também com a ajuda do pastor Bísio, lá de São Paulo. Foram slides que foram preparados e nós usamos esse slide para direcionar o nosso trabalho de forma que fique padronizado. Cada vez que nós visitamos, fazemos uma reunião de aproximadamente 1h30, onde ao final abrimos para perguntas e, graças a Deus, as igrejas têm sido edificadas e o trabalho tem sido implementado. Pastor João, por que a acessibilidade é tão importante para as igrejas? Vamos nos lembrar, primeiro, do grande mandamento de Jesus. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quando a gente fala de vos amar uns aos outros, está falando de todos. Então, qualquer pessoa que chegue na igreja, ela precisa sentir o amor do Senhor. E em segundo lugar, vamos nos lembrar da ordem que o Senhor Jesus deu à igreja ao se despedir dela quando ele estava pronto para ir para o Pai. O que foi que ele disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se ele fala toda criatura, diz respeito a todas as pessoas que porventura estejam diante de nós. Não há como fazer qualquer tipo de acepção de pessoas. A igreja precisa se preparar. Há situações específicas que vêm surgindo nesse tempo do fim e as pessoas precisam de ajuda. Então, a igreja tem que estar preparada para receber essas pessoas, para que elas possam entrar e dizer assim: aqui é o meu lugar, aqui eu posso participar do culto, aqui eu posso receber uma bênção particular de Deus no meu coração. Por isso, a implementação e implantação do trabalho de acessibilidade deve ser feita em todas as igrejas, e eu vou usar a expressão de Jesus: até os confins da terra. Amém. Pastor, no próximo slide,
verificamos que tem uma base bíblica, né? O senhor se baseia sobre esse texto. O senhor quer falar conosco sobre esse? Sim, esse é o texto que nós usamos na abertura das reuniões, né? É o texto de Provérbios 27 e 23, que ele diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Para quem esse texto está falando? Para os pastores. Em primeiro lugar, para os pastores. Quando ele diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, ele está falando de homens que foram comissionados por Deus, ordenados por Deus para cuidar das ovelhas de Jesus. Você se lembra de Jesus falando com Pedro? Tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então Deus comissionou homens em todos os lugares para cuidarem do rebanho. E quando se fala do rebanho, não está falando somente daquela ovelha que já está há muito tempo ali dentro, que já sabe aonde é o redil, aonde está a água tranquila, aonde está a grama verde, falando de uma forma, de uma parábola, né? Mas também da ovelha que acabou de chegar. E nós temos recebido pessoas com diversas necessidades de acessibilidade. E quando eu falo necessidade de acessibilidade, eu quero dizer acesso, em primeiro lugar, ao corpo de Cristo. Sim. Essas pessoas precisam se sentir bem na sociedade da igreja, no corpo de Cristo. Precisam se sentir membros desse corpo. Por isso é que a igreja tem que estar pronta para receber. Diferente de, por exemplo, quando você faz um transplante de órgão e você já viu que a pessoa que faz um transplante de órgão, ela tem que tomar um remédio para evitar rejeição. Nós temos recebido pessoas que têm sido rejeitadas. E isso não pode acontecer no corpo de Cristo. Sim. Então, primeiramente, acessibilidade ao corpo, acessibilidade ao ajuntamento solene, aos santos que se reúnem na igreja. E, em segundo lugar, não somente se sentir acolhido na igreja física, mas acesso à palavra de Deus, acesso à doutrina do Senhor, acesso ao ensino desta palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é lâmpada também para os pés daqueles que estão chegando há pouco tempo. Isso mesmo. Que é luz para o nosso caminho, mas é luz também para aqueles que estão vindo das trevas para o reino do Senhor. Então, o trabalho de acessibilidade vai se preocupar tanto com a igreja visível. Quando eu falo igreja visível, eu estou falando de um templo. Um templo está pronto para receber um idoso? Um corrimão necessário para dar firmeza a ele ao subir uma escada? Isso é o templo físico, mas também ao templo espiritual, o ensino da palavra que leva as almas a se aperfeiçoar na sua santificação. As pessoas que entram precisam ter uma palavra que lhes é dada de forma tal que elas possam compreender. E aí, um dia, ao longo dessa série de programas, vamos falar sobre as aulas adaptadas, que levam crianças a entender. Nós teremos outros, né? Vamos ter outros para justamente chegar nesse ponto. Mas o importante, quando a gente abre com esse texto que está na tela, é justamente o pastor, o ministério saber. Quando o Senhor diz para ele, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. A partir do momento que Jesus traz uma ovelha e bota ali dentro do rebanho, ele está dizendo para o pastor, conheça o estado dela. Coloca o teu coração sobre essa pessoa. Sim. Trata dela, porque ela é minha ovelha. Então, por isso que a gente abre. A gente não pode achar que acessibilidade é um trabalho do profissional de acessibilidade, ou daquele intérprete de Libras, ou daquele cuidador de idosos. O trabalho é, em primeiro lugar, do pastor. Porque o pastor ele tem o rebanho para cuidar. Certo. A ordem de Jesus foi, apacenta as minhas ovelhas. Certo. E isso inclui as pessoas de acessibilidade. Nós vamos agora passar para um próximo slide. E é interessante que neste slide fala sobre a circular, não é, pastor? A circular aqui com a orientação do trabalho de acessibilidade nas igrejas. Nós, inclusive, já falamos também nesse programa sobre alguns itens, né? Mas fale da forma que o senhor sempre traz para as igrejas, porque é uma forma mais prática, né? Então, faça um comentário sobre essa circular. Essa circular é a de número 028 de 2025. Se você observar, ela é uma circular de abril.
Por que ela é de abril? Porque em março nós tivemos o seminário de acessibilidade em Domingos Martins, transmitido para todos os manaíns do Brasil. Então, essa circular ela sai em resposta a uma série de perguntas que surgiram naquele seminário de março. Sim. No início deste ano. E ela vem, se você ainda não conhece essa circular, entre no portal da Igreja Cristã Maranata, na aba dos pastores, na parte dos circulares, você vai encontrar a circular 028 de 2025. Esta circular ela padronizou as orientações para o trabalho de acessibilidade nas igrejas. Lembra que eu falei da importância de ir a todas as igrejas até os confins da terra? Então, cada pastor, cada ungido, precisa conhecer essa circular, conhecer os itens dela, os tópicos dela, que vamos falar um pouco nesse programa e acredito que vamos ter tempo para falar no próximo programa também, porque assim será em cada igreja que faz parte da Igreja Cristã Maranata. Essa circular ela vai falar acerca de pastor responsável, Sim. Ela vai falar a respeito de responsável de igreja, vai falar a respeito de mediadores. Nós precisamos entender essas funções. Cada etapa, né? O que é um pastor responsável? O que é um responsável de igreja? O que é um mediador? Tudo isso está sendo colocado nessa circular e nós tratamos disso nas reuniões que fazemos nas igrejas. E se os pastores de outras regiões, de outros estados do Brasil quiserem, podem fazer essa reunião e tirar as dúvidas das pessoas para que em todas as igrejas a circular 28 de 2025 esteja implementada. E é justamente esse programa que nós estamos aqui apresentando hoje, que é o início de uma série que falaremos sobre tudo aquilo que a gente trata, né, nas igrejas que seja necessário para a implementação do trabalho de acessibilidade. Nós temos o próximo slide que fala sobre... Interessante, né? Requisitos para o trabalho, mas é interessante ali que nós observamos ali, houve uma visão, né? Eu lembro que teve um encontro, né, com todos os envolvidos com acessibilidade, professores, foi bem no início do trabalho. Isso. E foi lá, pastor, que foi dada esta visão. Explique para a gente esse slide aí. Sim, o Senhor, no começo do trabalho, não tínhamos diretrizes ainda, não tínhamos circular ainda, mas já tínhamos o Espírito Santo, que é o principal. Isso. E ele começou, então, a orientar como que deveria ser feito esse trabalho. E uma das primeiras visões mostrava uma preocupação de pessoas com conhecimento profissional. Era uma grande interrogação. Nós precisamos ter um bacharelado, nós precisamos ter um curso especial voltado para com crianças com determinado transtorno, para o cuidado com idosos. A pergunta era essa. E as pessoas traziam os seus diplomas. E nessa visão, o Senhor mostrava que os diplomas eram colocados de lado para serem queimados. Mas que o que era colocado no lugar deles era a palavra de Deus e o derramar da bênção do Espírito Santo. O que está falando o nosso Senhor? Ele não está dizendo que é inválida a preparação profissional, Sim. educacional, pedagógica, para qualquer área do ser humano, de forma alguma. São profissões que foram criadas pelo homem e que nos ajudam bastante. O que nós não podemos é colocar elas em primeiro lugar. O que o Senhor fala? Primeiro lugar, a palavra de Deus. Por isso que o slide está ali, ó, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. Você pode ter uma pessoa que trabalha o seu conhecimento profissional, mas se ela não usa a palavra... É muito bom. Só que a palavra de Deus, ela é a nossa diretriz máxima para dentro de uma igreja. Uhum. Então não há como deixar a palavra de Deus e usar o nosso conhecimento profissional. Em segundo lugar, a bênção do Espírito Santo. Aquilo que não está na palavra, o Espírito revela. A palavra, ela é uma diretriz geral, mas o Espírito Santo trata cada pessoa de uma forma diferente. As orientações para cada pessoa de acessibilidade são diferentes e o pastor e as pessoas da igreja precisam buscar do Espírito Santo essa diretriz
como eu ajo com esta pessoa e com aquela, como eu ajo. Então vamos unir esses 3 elementos como requisitos para o trabalho. A Bíblia Sagrada, como nossa regra de fé e prática, o Espírito Santo, como aquele que nos lembra de tudo que Jesus disse, e também o conhecimento profissional. Se nós tivermos pessoas que já trabalham neste assunto, pessoas que estão envolvidas com acessibilidade, ótimo. São excelentes ferramentas para uma igreja. E toda igreja deve ter alguém assim. Toda igreja deve ter alguém de saúde, toda igreja deve ter alguém da área de pedagogia, mas vamos juntar os 3 elementos para que o trabalho tenha êxito. Maravilha. A palavra de Deus, a bênção do Espírito Santo e aquilo que nós tivermos de conhecimento profissional. Essa visão direcionou dessa forma o trabalho de acessibilidade. Pastor, agora então vamos para a parte prática, né? Sim. Quais são os primeiros passos, né, para que essa acessibilidade seja praticada com realidade, né, nas igrejas? Bom, nós falamos acerca da diretriz 028 de 2025. Sim. Essa diretriz é justamente que nos dá os seguintes passos. Em primeiro lugar, levantamento do pastor responsável pela região. Nós vamos precisar de um outro programa para explicar os detalhes dessa pessoa. Mas cada região precisa ter um pastor responsável pela acessibilidade. Em segundo lugar, o levantamento do responsável pela acessibilidade na igreja local. Então, assim como uma grande região pode ser formada por 40 igrejas e ter um pastor responsável, cada uma dessas 40 igrejas vai ter um responsável de acessibilidade da igreja que não é o pastor. Uhum. Não é o pastor. É uma pessoa responsável. Vamos tratar disso também com detalhes no próximo programa. Sim. Em terceiro lugar, devemos levantar os mediadores. Quem são os mediadores? Vamos falar sobre isso também com detalhes. Mas cada igreja, além de ter um responsável, ela vai ter vários mediadores que vão trabalhar em equipe com esse responsável. Sim. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar e que essa circular deixa bem claro: não podemos abandonar o princípio de que a acessibilidade é um trabalho do corpo de Cristo, ou seja, Leonice, de toda a igreja. Isso mesmo. A acessibilidade não está nas mãos unicamente do pastor, não está nas mãos unicamente do responsável e não está nas mãos unicamente dos mediadores, mas de toda a igreja. E esta conscientização, né, pastor? Sim, essa conscientização. É que enriquece, é que coloca realmente a acessibilidade na prática da igreja. Claro, né? É só você ver. Quer ver um elemento que toda a igreja tem e que pode ser usado na acessibilidade? Amor. Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Mesmo que a pessoa não seja o responsável, mesmo que a pessoa não seja um mediador, mas ela tem o amor de Jesus no seu coração. E a Bíblia diz o quê? Não devais nada uns aos outros, a não ser o amor do Senhor. E essa pessoa de acessibilidade que chega na igreja, ela vai precisar se sentir amada. Então, Deus está fazendo o que conosco? Ele está organizando o trabalho de acessibilidade nas regiões e nas igrejas locais através dessas funções. Pastor, e como fazer, né? Como movimentar esse trabalho realmente de fato ali no corpo? Então, nós fizemos um organograma para que as pessoas possam entender, né? Eu acho que esse organograma está aqui, ó. Isso, exatamente. A gente pode até colocar ele bem grande para que as pessoas possam aprender e organizar as suas regiões. O que nós temos no topo do organograma? Nós temos o pastor responsável da região. Vamos entender que esse organograma está representando uma região que tem 3 igrejas. Isso é um exemplo. Sim. São 3 igrejas. Uma igreja A, que é bem pequena, uma igreja B, que é uma igreja bem maior, e uma igreja C, que é uma igreja média. Essa região tem essas 3 igrejas. Como a circular diz, cada região tem que ter um pastor responsável. Então, aqui em cima está o pastor responsável da região. Esse pastor, ele está ligado tanto à igreja A, quanto à igreja B, quanto à igreja C. Ele pode ser o pastor da igreja C? Pode. Mas ele está preocupado
tanto com a região. A igreja A, B e C são preocupações das orações desse pastor e do cuidado com a acessibilidade em cada uma delas. Na igreja A, existe um responsável pela acessibilidade. Uma pessoa, um membro da igreja A. Na igreja B, existe o responsável de acessibilidade da igreja B, outra pessoa que frequenta essa igreja. Na igreja C, tem uma terceira pessoa chamada responsável da acessibilidade na igreja C, que é membro da igreja C. Então, como existem 3 igrejas nessa região, existem 3 responsáveis de acessibilidade que trabalham ligados ao pastor da responsabilidade. E dentro dessas igrejas serão levantados mediadores. Então veja, a igreja A ela é pequena, ela tem 2 mediadores. Qual é o número de mediadores? Cada igreja vai ter o seu número definido. O pastor da igreja, talvez ele pode pedir auxílio ao pastor, ao responsável de acessibilidade da região, ele vai definir os mediadores da sua igreja. Como a igreja A é uma igreja pequena, ela tem 2 mediadores. Como a igreja B é uma igreja grande, ela tem o dobro de mediadores da igreja A. Ela tem 4 mediadores. Como a igreja C é uma igreja mediana, ela tem 3 mediadores. E todos esses mediadores, eles estão ligados ao responsável da sua igreja. Sim. E os responsáveis automaticamente estão ligados ao pastor responsável da região. Dessa forma, o Espírito Santo integrou todas as funções, sem mexer na individualidade de cada igreja, mas a preocupação da acessibilidade que vem do Espírito para esse pastor, desse pastor para os responsáveis e com o auxílio dos mediadores, cada igreja vai então estar preparada para receber as pessoas de acessibilidade. Que explicação muito boa para aqueles que ainda têm, né, tinha ou ainda, e se você ainda continuar com dúvidas, né, porque a importância do programa desse esclarecimento é justamente isso, é tentar tornar de forma facilitada, não é, todo o entendimento da implementação do trabalho de acessibilidade na sua igreja, né, em nossas igrejas. E por isso, aquele que ainda tiver alguma dúvida, pode mandar seu e-mail, não é, para este e-mail que está aqui apresentado, comissão.acessibilidade@presbiterio.org.br. Você pode mandar a sua dúvida, porque este programa, né, foi o início dessas explicações que serão dadas ao longo dos demais capítulos do programa que virá. Pastor João, só queremos agradecer o senhor, né, pela sua presença aqui, sempre ali atuante, né? O senhor, o pastor Bísio, que não está aqui conosco hoje, mas está lá trabalhando também, assim como todos, o nosso coordenador, né, ali da comissão, o pastor Pita. Há um empenho geral, né, de professoras, de pastores, e é maravilhoso. Por isso que nós estamos aqui para facilitar mais ainda este trabalho tão maravilhoso que tem ocorrido nas igrejas, não é, pastor? Sim, Leonice, eu quero até me colocar à disposição para quando tivermos o próximo programa, podermos entrar um pouquinho mais detalhadamente nessas funções para a implantação do trabalho de acessibilidade nas igrejas. Estou à disposição, caso você quiser, pode me chamar. Que Estamos bom, juntos. pastor, lógico, sua presença aqui é primordial para nós também. Bom, e desta forma, nós já deixando aí o contato para aqueles que tiverem alguma dúvida, fiquem atentos, não é, sobre estes capítulos, essa série, né, da acessibilidade, que hoje é o primeiro programa, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa.